Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com você? Veio preparado para receber de Deus? Aleluia. Eu queria começar fazendo um agradecimento especial para todo mundo que participou dessas 24 horas de oração, que veio hoje. Muito do que já está acontecendo nessa noite está na sua conta, viu? Que ambiente delicioso, meu Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu ficava atento, porque uma palavra de Deus pode transformar a sua vida. E uma desatenção pode roubar o que Deus está querendo fazer com você. Lembrei agora da história do... como é o nome dele? Acho que é Christian Oklahoma, não lembro agora. Um pastor da África do Sul, que ele tem uma igreja gigantesca. E, em determinado momento, um amigo muito próximo dele veio conversar com ele, um amigo de começo da fé cristã, e veio perguntar para ele: Pastor Cris, eu queria saber o que foi que aconteceu com você. Nós começamos juntos, mas, meu Deus, você está muito lá na frente, eu ainda continuo no mesmo lugar. E esse pastor falou: rapaz, eu lembro, ainda no começo, antes do meu ministério, um culto de Benihim aqui, e eu recebi aquela palavra, e aquilo transformou minha vida. E aquele amigo olhou para ele e disse assim: eu também estava nesse culto. Duas pessoas receberam a mesma palavra, mas uma talvez por falta de atenção, talvez por não ter perseverado naquilo que escutou, continuou paralisada. Não é só a palavra é muito importante, mas é como eu recebo. Amém? Aleluia. Vamos para Isaías 54. Isaías 54, 2. Acredito que há uns 2 cultos atrás eu falei sobre esse texto. Isaías 54, 2. Aleluia, uma palavra que Deus, Ele lançou sobre a nossa igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. Isaías 54, 2 vai dizer assim: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Um culto onde eu falei sobre fé para expansão, que Deus está querendo nos expandir, Deus está querendo nos aumentar, Deus está querendo que a gente cresça, se desenvolva, para a gente tanto viver melhor, mas como alcançar outras pessoas. Porque quanto mais desenvolvido você tiver, mais você consegue alcançar pessoas. Não é só sobre você, é sobre você, mas é sobre uma cidade também. Amém? Mas... enquanto eu meditava nisso, na verdade esse texto só veio depois, porque hoje eu vou falar sobre fé para os problemas. Nossa igreja fala de fé, e no dia que você disser assim: de novo, pastor, fé, de novo. Enquanto você não praticar, a gente não vai falar fé. Na verdade, até Jesus voltar, a gente vai falar de fé. Amém. Aleluia. Meu Deus, estou empolgado hoje. Meu Deus do céu. E hoje, fé para os problemas, eu lembrei dessa passagem, daquilo que eu falei naquele dia. Mas pode ser que você ou alguém próximo de você esteja com aquele pensamento: tá, pastor, eu escutei essa palavra sobre expansão, mas será que é para mim? Porque eu olhei, desde aquele domingo, eu olho para os meus dias e parece que nada mudou. Será que essa palavra é para mim? Aí eu te pergunto, eu quero te lembrar de 3 personagens bíblicos, 3 homens que existiram. Primeiro, José. Você deve lembrar, se não lembra, a história de José, eu esqueci agora a numeração de filho que ele era. Mas tinha muito irmão e ele era o mais novo. E ele teve um sonho de Deus. E o que foi que aconteceu com José depois desse sonho de Deus? Ele foi vendido como escravo, foi desprezado. Ele teve um sonho de Deus e depois ele foi escravizado.
Minha pergunta, a promessa de Deus foi anulada porque ele teve problema depois? Não. Segunda pessoa, o nosso mestre, Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão no começo do seu ministério. E eu ainda não fui lá, mas creio que vou. Não porque Jerusalém é o lugar santo. Não, santos somos nós. Mas eu gosto de história e eu quero conhecer com os meus olhos aquilo que a Bíblia diz. Mas dizem que o Rio Jordão é algo muito lindo, maravilhoso naquele lugar. E imagina a cena, Jesus sendo batizado num lugar lindo e maravilhoso, o Espírito descendo como uma pomba, e quem estava ali escutando uma voz dos céus que dizia: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Pensa numa cena linda e maravilhosa. O que aconteceu depois? 40 dias de tentação com o diabo. E depois, perseguição, rejeição, chamaram ele de Beelzebu. Mas deixou de se cumprir o que Deus tinha falado para ele? Não. Vou te dar mais um exemplo, o apóstolo Paulo. Antes Saulo de Tarso, a caminho de Damasco para prender os cristãos. Tem um encontro com Jesus, fica cego. Jesus manda um discípulo ir lá, Ananias, impor as mãos sobre ele. E ele recebe naquele momento uma palavra dizendo que o apóstolo Paulo, ele seria enviado para pregar para reis. Imagina, você tem um encontro com Jesus, depois vem, põe as mãos, recebe o batismo com o Espírito Santo, e você sabe, eu vou pregar para reis. Aí o que acontece logo depois? Numa das primeiras pregações dele em Jerusalém, vamos matar esse cabra. Teve que descer por um cesto, escondido, porque senão ia ser morto. Além disso, sofreu naufrágio, perseguição, apedrejamento, espancamento, prisão, nudez, fome. A promessa de Deus deixou de se cumprir? Não, ele pregou para César. Os problemas não anulam a promessa, gente. Mas o que foi que eles tiveram? Fé naquilo que foi dito. E a gente precisa entender isso. Porque eu e você vamos receber palavras de Deus. E depois o capiroto vai se levantar com toda a força. Mas e aí, como é que a gente vai reagir? Vamos para 1 João 5. 1 João 5, 19. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 19. Aleluia. João 5,19. Olha o que o apóstolo João diz. Uma palavra bem reconfortante para o nosso coração. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou jaz do maligno. O mundo inteiro, a Bíblia já diz, gente. Então por que eu vou me assustar tanto com o problema? Se o mundo está no controle do diabo. Mas nós não somos desse mundo. A nossa influência é outra. E aí olha o que o versículo 4. Volta um pouquinho o que o versículo 4 diz. Diz assim, ó. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. O mesmo mundo que está no controle do maligno, o apóstolo João diz que a gente vence. E apóstolo João, esse que foi fervido vivo, porque era cristão, mas não negou a Cristo e não morreu. Aleluia, a fé é essa vitória que vence o mundo. Não precisa abrir, nem projetar, eu só vou citar alguns textos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a fé é o que agrada a Deus. Se eu venho para um culto como esse, sem fé, só para... tem que ir para o culto, né? Eu não estou agradando a Deus. Agora se eu venho... esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Sei que eu vou receber uma palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Você vem com seu coração diferente e está agradando a Deus, gente.
Isso move os céus. Fé move os céus. Ah, mas será que eu tenho fé? Romanos 10:17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. Se você nasceu de novo, uma medida de fé já foi colocada no coração. Agora essa medida só vem, só cresce, só começa a fazer efeito se eu estou ouvindo a palavra. Se eu estou me alimentando da palavra. Sabe que eu escuto. Não condeno, escuto. Tem alguns que eu acho bem interessante. Mas sabia que coach não vai aumentar minha fé? É a palavra. Coach tem as funções dele e não sou nada contra, gente. Tem uns que mistura coisa demais e quer só te enganar. Mas deixa de ser besta. Isso aí, amor. Foi ela que disse, não foi eu não. Mas é a palavra que vai aumentar. Deixa eu dizer mais outra coisa. Sabia que louvor não aumenta a nossa fé? É a palavra. Louvores têm sua parte maravilhosa, que nós devemos estar nesse ambiente de louvor, devemos, estar em casa, estar no carro, bota um louvor, homem abençoado de Deus. Não liga teu carro com aquela rádio do capiroto, passando um bocado de música do capeta, não. É tão fácil colocar um pendrive ou qualquer coisa ali para tocar louvor, porque, desculpa... ou não, desculpa, se você gosta tanto de música do mundo, mas existe algo chamado influência. Alguém que está no mundo, quem não está em Cristo, está debaixo da influência do diabo. É bem simples. Em Cristo, influência de Deus. Sem Cristo, influência do diabo. Influência. Se eu escuto algo, fico escutando algo que é da influência do diabo, é essa influência que vai pegar na minha vida. Não é influência divina. Aleluia. Mas continuando. A fé ela vem pelo ouvir. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 11:35. Para a gente saber como usar a fé. Como agir em fé em meio dos problemas. A gente precisa entender o que é fé. Perdão, é Hebreus 10:35. Um texto que eu acredito que quem tem mais de 2 anos vai lembrar, que eu acho que eu passei quase um ano falando desse texto. Hebreus 10:35 vai dizer assim: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir, e não se atrasará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar ou retroceder, porém, não me agradarei dele. Primeiro, a Bíblia diz que nós precisamos perseverar. Crente precisa perseverar. A versão King James diz necessita. Do mesmo jeito que eu e você necessitamos desse ar maravilhoso para viver, a gente necessita de perseverança. E um outro ponto é que a gente precisa viver pela fé. É um modo de vida, é um jeito de agir. Não é fé só na hora do culto. Não é fé só na hora da oração de manhã para acordar. É fé durante o dia. Porque eu não lembro o texto agora, mas a própria Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então a fé ela agrada a Deus e a fé deve ser o meu modo de vista. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar com você, que esse texto diz, é que a fé, ela não abandona a confiança. Quem tem fé confia e não abandona a confiança. Você está pronto para analisar como está a sua confiança? Esse não é um momento onde eu vou apontar o dedo para você e dizer assim, tá vendo como tua confiança está pequena? Esse é o momento que, como o GPS, sabe quando você pega o celular e vai ligar o Waze? E aí a localização do celular está desligada. Você liga o Waze, você consegue colocar a rota sem a localização? Não.
Ele vai pedir logo permissão para você ligar a localização. Por quê? Porque se não sabe onde está, não tem como chegar lá. Então esse é o momento onde a gente vai analisar como está a nossa confiança para saber onde está. E opa, é essa rota que eu preciso. Amém? Tá pronto? Vamos para Salmos 20. Salmos, capítulo 20. Aleluia. Aleluia. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Salmos 27. 20, versículo 7, não é 27 não, tá, gente? Salmos, capítulo 20, versículo 7. Vai dizer assim, aleluia. Salmos 20, versículo 7. Vai dizer assim, ó. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações, que nações? As nações que confiam em carros e em cavalos. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Sabe para quem está destinado perder a força e cair? Para quem confia em carro e cavalo. Para quem confia na força do seu próprio braço. Aí eu te pergunto, quando o dinheiro falta, será que continua a confiança no coração? Ou deixa sair o desespero? Porque assim, o desespero ele vai vir. O diabo ele vai tentar nos fazer desesperar. Mas na hora que o dinheiro acaba e tem conta para pagar, é confiança que sai da nossa boca? Na hora que o meu trabalho não é suficiente, que eu não recebi o que eu devia, ou que não rendeu como esperava, minha confiança continua? Ou eu perco minha força e caio? Na hora que eu me esforço tanto e não tenho resultado, eu permaneço confiando ou eu desabo? E aí eu lembrei, e hoje, enquanto estava orando, lembrei de novo e já chorei um monte nisso. Lembrei de uma história, de um testemunho, na verdade, de um pastor, que ele conta que quando ele era criança, ele decidiu ele decidiu viver para Deus por conta do testemunho do pai dele, quando era criança. O que acontecia? Eles eram agricultores e perto da colheita, ele é americano, houve uma chuva de granizo muito forte, que arrasou toda a plantação. E ele conta que naquele momento ele é uma criança, ele lembra de estar de mão dada com o pai diante daquele campo, e ele já tinha uma idade para entender que a colheita destruída daquele jeito seria um ano muito difícil para eles. Um ano, não são um ano muito difícil para eles. E ele lembra de olhar aquilo, pensar nessas coisas, e quando ele olha para o lado, está o pai dele segurando a mão dele, lágrimas nos olhos descendo, e aquele pai cantando, rocha da minha salvação, partida para muitos, mas viva para mim, rocha da minha salvação, partida por muitos, mas viva para mim. E aquele testemunho de fé fez com que aquela criança decidisse viver para Deus. E hoje é um pastor. Diante de uma dificuldade que ia dizer assim, ó, teu ano vai ser terrível. Eu fico imaginando aquela criança de mão dada com o pai olhando. E o pai com lágrimas nos olhos dizendo, rocha da minha salvação. Partida pelos homens, mas viva para mim. Isso é uma forma com que a gente usa fé diante do problema, gente. Uns confiam em carros, em cavalos, na força do seu próprio braço e logo perdem as forças. Outros confiam no Senhor. Aquela criança viu o pai chorando porque estava doendo. Viu o pai chorando porque o desespero estava batendo. Mas apesar de ver o pai chorando, aquela criança ouvia o pai dizer, rocha da minha salvação,
partida pelos homens, mas viva para mim. Aleluia! A força de Deus, o renovo de Deus, vai ter momentos específicos, sim. Como já aconteceu aqui, geralmente culto de oração acontece. Onde a gente chama as pessoas para frente e ora para que elas recebam renovo. Isso acontece. Mas isso são momentos. O desejo de Deus é que o renovo dele brote de você. Jesus falou que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. É uma água que já está dentro, mas precisa fluir. Meu Deus, hoje eu só pensava no rocha da minha salvação. Partida por muitos, partida pelos homens, mas viva para mim. Deixa eu ler de novo Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos para o Salmo 125. Aleluia. Aleluia. Salmos 125, versículo 1. Aleluia. Vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. A gente escutou aquele versículo de Isaías 54 dizendo: expande. O problema vai vir com força, mas o que é que vai sair da nossa boca? A confiança ou a incredulidade? A confiança no Deus que prometeu e que não pode mentir? Ou eu vou falar aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo? Ah, pastor, é tão fácil para o senhor dizer isso. É, pastor, tá aí tudo bem, maravilhoso. Não sei se os antigos lembram. Lu com certeza lembra. 4 de julho de 2020, cheguei nesse lugar, começo de pandemia, não tive direito nem a culto de transição, porque a igreja fechou bem naquele dia ali. A igreja devendo um monte, uma saída muito maior do que a entrada. Mas a fé, ela chama as coisas que não existem como se já fossem. Fé, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que está cuidando desse lugar. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem supre essa igreja. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu gosto de falar, minha esposa falou aqui do envelope que não tem seu nome. Eu lembro, imagina só, igreja passando por dificuldades financeiras. Cheguei nesse lugar, aí chega uma pessoa para conversar comigo de outra igreja que estava chateadinho com a igreja antiga dele. E ele conversando. Em determinado momento ele fez assim: pastor, peraí, deixa eu abrir meu aplicativo aqui. Eu abri o quê? Não, eu quero mostrar para o senhor quantos, com essas palavras, tá, gente? Quantos milhões a minha empresa fatura por mês? Minha resposta foi: nem abra, que eu não preciso saber. E outra coisa, vá ser bênção no seu lugar. Aquele homem estava querendo me comprar, gente, para sair daquele lugar e vir para aqui, porque achou que o dízimo dele ia ganhar um status. E aqui não. É Jesus que é o dono desse lugar. É Jesus que reina nesse lugar. E independente se essa semana, semana que vem, um monte de conta para pagar. Eu posso olhar hoje, meu Deus, não tenho dinheiro ainda na conta, obrigado. E eu não fazia isso até hoje, mas hoje isso brota muito no meu coração. Rocha da minha salvação, partida pelos homens, mas viva para mim. Eu sei em quem eu tenho crido, gente. Aleluia. Salmo 125:1, nós lemos. Então, primeiro, a fé, ela não perde a confiança, ela não abandona a confiança. E segundo, a fé, ela é perseverante. Se não tem perseverança, não é fé, é emoção.
Amém, obrigado, Senhor, eu creio. E no outro dia, ai, Senhor. Isso se chama emoção. Recebeu até uma palavra que tocou nos sentimentos, mas não caiu no coração. A gente precisa agarrar a palavra, porque independente do dia de amanhã, a palavra ela continua a mesma. Céus e terras passarão, mas a palavra ela não muda, gente. Vamos para Tiago 1:2. A fé, ela necessita de perseverança. E Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1:2 vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Se a gente ler só isso e achar que Tiago estava doido, como é que eu vou ficar alegre passando por todo tipo de provação? Aí o versículo 3 diz assim: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A pessoa pode ter 40, 50, 60 anos de crente, mas se não consegue perseverar em meio aos problemas, é um bebê na fé. Pode dizer, não, eu tenho 55 anos de crente, mas deu um vento, não persevera, bebê na fé. Porque os problemas, eles vão revelar como está a nossa fé, gente. Vão revelar se nossa confiança está firmada na rocha, ou se a gente diz que está firmado na rocha, mas na verdade está na força do nosso braço. O Luciano Subirá, ele costuma dizer que Satanás, ele só arma sataneira. Ele arma lá uma arapuca para a gente cair. Mas sabe quem cai? Ele. Satanás arma lá o problema. Quem vai cair? Ele. A não ser que a gente desista da fé. Porque se a gente estiver em fé, e lembra que a fé ela vem pelo ouvir, a gente vai olhar para o problema, vai doer, vai sentir, mas a gente vai lembrar, opa, esse problema é uma oportunidade de eu amadurecer em Deus. Esse problema é uma oportunidade de eu firmar aquilo que eu creio na palavra, declarar com os meus lábios aquilo que a palavra diz, ficar firme e perseverante, e Deus vai agir de uma forma que todos dirão, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Vem o problema, bate aquele desespero, mas você lembra, opa, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Obrigado, Senhor. Claro, queridos, que se você anda em incredulidade muitos anos, vai demorar para a fé ir chegando no estágio. Porque eu vou dar um exemplo, fui malhar com o Rafa. O Rafa, fortão aí, quantos anos de academia, Rafa? 20 anos de academia. Você acha que eu consegui colocar o mesmo peso no supino que ele? Não. Coloquei menos da metade. E como eu disse para ele, ele quase me mata. Porque não tenho 20 anos de prática. Não é 20 anos indo para academia dizendo, fui para academia. Esses dias eu escutei um reelzinho de brincadeira de um cara chegando pro dono da academia e dizendo assim, não venho mais na academia. Eu pago a mensalidade todo mês e não emagreço, não fico forte. Mas você não vem. Não, mas que eu saiba era só pagar, era só paguei a mensalidade. Você vem para a igreja, entenda a analogia, você vem para a igreja, é como você pagar a mensalidade. Agora você sair daqui é a prática, é o levantar esses pesos, é o colocar em prática aquilo que a palavra diz e começar a ver as coisas acontecendo. E começar a ver Deus agindo. É amanhã um problema bater e você lembrar, rocha da minha salvação,
partida pelos homens, mas viva por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou eu alargar as tendas. Eu vou crescer profissionalmente, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer como cônjuge, eu vou crescer como pai, como mãe, eu vou crescer como professor na igreja de crianças, eu vou crescer como diácono. Obrigado, Senhor. E você se firmar nisso, e pode doer, lágrima descer, mas da sua boca saiu: obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, porque eu estou sendo esticado. Eu estou crescendo, minha fé está aumentando. Porque vai passar por problema atrás de problema. Tu bota aquela projeção, quase esqueço. Eu vi isso ontem e fiz: meu Deus, a cara da mensagem. Primeira parte, problemas fazem parte da vida. Segunda parte, enfrentá-los é uma arte da vida. Na verdade, enfrentá-los é fé, queridos. Problema faz parte. Isso, o crente precisa entender isso. Porque tem crente que acha: eu entreguei a vida para Jesus, não vai acontecer mais nada. Eu pergunto: quem disse? João 16:33 Jesus disse o quê? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está ensinando como a gente deve agir em meio ao problema, gente. Ele está ensinando como a gente deve fazer. Novamente, os problemas de José anularam a promessa? A rejeição que Jesus recebeu anulou a promessa? Perseguição, apedrejamento, naufrágio, espancamento, prisão, fome, nudez, perigo na estrada, perigo no deserto, não anularam a promessa de Paulo, gente. Não acha que isso que está vindo contra você vai anular a promessa de Deus, não. Deus deseja que você cresça, que você expanda. Não só para você, isso não é aquela palavra de coach para você: eu sou grande. Não, é Deus através de nós. Acho que é 2 Coríntios 5, não lembro não. 2 Coríntios, tem algum momento que Paulo vai dizer que essa sobreexcelente grandeza de Deus está num vaso de barro. Esse vaso de barro é quem? A gente. Era um vaso que não tinha valor para as pessoas, um vaso frágil. Mas Deus colocou a sua glória dentro. Porque você vai crescer para lugares que você nem imaginou. E você vai dizer, as pessoas vão dizer: Rafa, cara, tu é... Rapaz, vai poder dizer: gente, eu tenho uma habilidade natural para algumas coisas, mas o que Deus tem feito por mim tem me levantado assim para lugares que eu nem imaginava. Meu Deus. Jéssica, como você está conseguindo fazer isso, Jéssica? Dando aula em faculdade. Jéssica faz assim: rapaz, eu creio em Deus, creio na promessa. E estou alcançando aí, médico, estou alcançando enfermeiro, estou alcançando todo esse povo para Jesus. Aleluia. A fé, deixa eu lembrar aqui. A fé, ela não pode abandonar a confiança. E a fé, ela deve ser perseverante. E a fé, ela precisa estar agarrada em quê, gente? Na palavra. A fé, ela precisa estar agarrada na palavra. Se você até hoje não se agarrou a nenhuma palavra, você vai se agarrar a essa aqui. Amém. Quem já sabe qual é meu livro xodó do ano? Isaías. Isaías 57. Meu Deus, gente, eu não consigo sair de Isaías esse ano. Aleluia. Hoje estava aqui orando de manhã e estava com a Bíblia aberta, lendo algumas coisas. E me deparei com esse texto e eu fiz: meu Deus. Isaías 57:14. Aleluia. Isaías 57:14. Deus diz: preparem o caminho. Tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe. Ei, você é povo de Deus. Deus está tirando pedra do seu caminho. Deus está tirando rochas para que você passe. Impossibilidades.
Ah, não posso fazer isso aqui porque tem isso. Deus vai dizer assim, ó, deixa eu remover isso para aqui. Você vai ser escolhido para fazer isso. Favor com os homens, favor no trabalho. Favor no trabalho para quem trabalha e é exemplo de crente. Não favor para quem é relaxado no trabalho. Aí não tem favor, não. A Bíblia diz, vai ver com a formiga, preguiçoso. Eita glória, Jesus. Versículo 15. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido. Sabe que muitas vezes a gente pode estar medroso porque há pecado? E se há pecado não tem como ter coragem? Mas se há arrependimento, Deus concede coragem? Meu Deus! Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Aí o versículo 16 diz assim, porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Como assim, pastor? Deus vai lutar contra? A palavra de Deus diz que Deus ele resiste ao soberbo. Sabia que pecado é soberba? Pecado é mais ou menos assim, Deus dizendo para você, faça tal coisa, e você diz assim, para que eu vou fazer isso? Consigo viver sem fazer isso. Soberba, se acha melhor do que a instrução que Deus passou. Se acha melhor do que o conselho de Deus. Não, sou melhor. Aí, o lutar contra de Deus, resiste. Deus pode até olhar e dizer assim, meu Deus, é meu filho amado. Eu quero tanto que cresça, mas com essa soberba, não tem como crescer. Hebreus 12 vai dizer, se desvencilhem de todo pecado e todo peso que os atrapalha para que possam correr a carreira. Para correr a carreira que Deus quer, tem que tirar peso e pecado, gente. E aí vem aquela, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu não minto. E essa mente, que só pensa em incredulidade, que qualquer coisa que fala, não é bem assim, não é assim, não. Gente, esses dias em uma outra cidade, eu estava na presença de uma pessoa que dizia assim para ela, vamos fazer isso. Não, dá não. Aí depois de um tempo até ia e fazia. Vamos colocar o microfone assim. Não dá, porque... Aí daqui a pouco ia lá e ajeitava a mesa de som. Rapaz, tudo que a gente falava, a pessoa dizia, não. Rapaz, dá agonia. Porque não. E era coisa simples, que o cabo inteligente, novo só... mais novo que eu ainda, pensa que eu era novo, eu já sou novo, ele é mais novo que eu, mas tudo dizia, não, gente, isso é incredulidade, mesmo dentro de uma igreja, os pensamentos só pensam no que não dá, que não vai, que não é assim, que não é, chega na igreja e começa a ver que defeito aqui, que defeito ali, isso aqui, isso ali, meu Deus do céu, caiu esse hoje o cara não estava muito inspirado não, pastor, errou umas notas ali, não sei o quê. E tu, benção? Que tal? Venha! Gente, a olhar diz assim, rapaz, o Caio hoje estava inspirado. Tô achando que o Caio não está muito bem hoje não. Que tal você financiar um curso de música pro Caio? Entende que pecado, quando é essas outras coisas que eu falei, a gente precisa de um chacoalhão, acordar e acorda, filho de Deus.
Mas muitas vezes está um pecado escondido. Rafa orou aqui no começo. A amargura, a falta de perdão. A amargura, ela trava, ela prende. A raiz de amargura, Paulo não, porque foi o autor de Hebreus, eu não sei se foi Paulo. Quer dizer, acho que foi o autor de Hebreus. Que diz que a gente precisa ter cuidado para que não dê lugar, não cresça em nós a raiz de amargura que vai acabar contaminando a muitos. Falta de perdão, oração do Pai Nosso, todo mundo conhece. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí a engenharia reversa. Se eu não perdoo, eu não consigo receber o perdão. É simples, gente. Mas se o Senhor soubesse o que fizeram contra mim, não sei não, mas Deus sabe, por isso Ele está dizendo, perdoa, crente. Isso quebra as prisões, isso quebra as cadeias. A gente cantou aqui, cadeias quebrar. Não adianta a gente cantar cadeias quebrar e você não perdoar. Mas eu sei que tem muita gente que está cantando cadeias quebrar, está perdoando, e esses enroscos do capeta tá saindo. Que o perdão não é, eu sinto que tenho que perdoar. Rapaz, quase ninguém sente que tem que perdoar, não. Quem sentir, ora aqui para ver se eu sinto também. Mas perdão é, Jéssica fez algo contra mim. Oh, abençoada de Jesus. Que vontade de dar uns 5 dons ministerial. Na Jéssica não, que é mulher, fica feio, né, Rafa? Que vontade de dar uns 5 dons ministerial. 5, tá? 5 dons ministeriais. E aí, não dou 5 dons ministeriais. Ah, pai, eu perdoo o Rafa. Rafa é teu filho amado, libera o perdão. E o diabo começa, viu o que o Rafa fez? Viu o que o Rafa fez? Viu o que o Rafa fez? Aí eu digo pro capeta, você tem que falar com o capeta, gente. Tem gente que o capeta tá falando no ouvido e tá lá, meu Deus. Fala pro capeta, na minha vida não, eu já liberei esse perdão. Capeta, ó, meu coração tá livre disso. Ah, mas você tá sentindo a coisa ruim. Posso até estar sentindo, mas meus sentimentos logo vão se unir o que a palavra de Deus diz. Prontinho. Pastor, porque o senhor é calminho. Semana passada minha mãe estava aqui, eu só lembrando que assim, não sei se você vai achar que é heresia ou não, tô nem aí. Mas, parte comportamental, meu lado é fleumático. Sou mais calminho, mais de boa. Tá rindo de quem, amor? Ó, minha esposa fica fazendo um bullying comigo quando esse negócio fleumático tá louco. Só que, até eu me converter, eu achava que o meu temperamento era colérico. Porque eu era explosivo. Porque falava, tomava. Eu fui criado... o Júnior tá quantos anos? 14. Meu Deus do céu. Fui criado desde os 7 anos com meu pai dizendo assim, se chegar apanhado, apanha de novo. Não deixe ninguém brincar de galo no seu galinheiro não, meu filho. Então era pau, meu amigo. Qualquer coisinha, eu digo em misericórdia assim, se alguém chegasse e me dissesse, filho da mãe, pronto, eu tava na tapa. Não precisava nem chamar de outra coisa, só passava filho da mãe. E eu sou filho da mãe mesmo, mas na minha cabeça, então, eu me converto. Começo a entender muita coisa, começo a acalmar. Aí ano passado minha irmã casou? Janeiro do ano passado, minha irmã nunca mais tinha tido isso. Mas uns abençoados lá no casamento da minha irmã, querendo fazer diferente do que minha irmã queria, minha irmã me ligando, pai, não, ajuda, não sei o quê. Rapaz, teve uma hora que eu olhei para um camarada, mas subiu uma raiva tão grande, uma vontade de pegar aquele cara tão grande. Pastor, o senhor crente? Eu crente, pastor. Mas a raiva veio com força. Fui pro estacionamento. Obrigado, Senhor. Aquele abençoado, eu perdoo ele. Porque a vontade era de dar um tapa bem grande. Porque isso vem para todo mundo, gente. Uns mais, outros menos, mas tem gente que lida mais com a ira, tem gente que lida com a mentira, tem gente que lida com fornicação, tem gente que, sei lá, cada um tem uma área abençoada. Se você é gente, você tem uma área. Falta de perdão, sei lá, que a gente precisa dominar, como pelo Espírito. Recebendo a palavra de Deus, se desvencilhando desse pecado e podendo, deixa eu ler novamente aqui. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração
arrependido. Então, o pecado, Deus se afasta de nós. Deus, ele vai para longe. E, gente, se não tem a proteção de Deus, o diabo se iranda. O diabo apronta muito. Mas ele continua dizendo: tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Meu Deus do céu. Eu os guiarei e consolarei os que choram. Hoje eu andava para lá e para cá aqui orando e lendo esse texto, orando por sua vida, que você precisa, se já não faz, se ainda não sabe, se deixou, precisa orar a palavra. Precisa pegar um texto como esse, estar na sua casa e dizer assim: o Senhor, Ele me consola, porque a palavra de Deus diz que Ele consola os que choram. O Senhor está dizendo que tem visto o que eu faço, e que irá me curar, irá me guiar, e vai me consolar. Isso aí você vai chorar muito fazendo uma oração dessa, e você vai ter um renovo que você, meu Deus, vai ser algo assim, você vai ser assim, meu Deus, só Deus para me colocar de pé. Aí continuando, ele diz assim, versículo 19: porei em seus lábios palavras de louvor. E eu quero dar uma pausa aqui. A Jéssica, quando estava cantando muralhas, sei lá, como era que estava cantando? Como é que estava cantando? Cadeias quebrar. Ela disse assim: dê o maior brado. A fé, ela tem uma ação. Mas eu vou dar um brado por nada. Aí, eu fui, enquanto a gente ia começar o dízimo, eu fui ali para fazer um cálculo. Muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó tinham mais ou menos a largura desse banner. Que no final do culto, ou no começo do culto, você pode juntar seu amado, sua amada e tirar uma foto, marcar a igreja, colocar no Instagram para as pessoas saberem onde você está indo. A não ser que você seja um crente 007 que quer ficar escondido, ainda é muito crente não. Mas não, esse não era a temática. Meu Deus do céu. Muralha de Jericó, mais ou menos essa largura desse banner e 10 metros de altura. Impossível de serem derrubadas, de serem conquistadas. Pensa num muro da largura desse banner, 10 metros de altura. Caíram como? Com um brado de vitória. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sabe quando a gente faz uma coisa pelo Espírito? Quando é uma coisa inspirada por Deus. Você acha que quando a Jéssica estava aqui no louvor, tchan, 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 e ela disse assim, deu um brado. Foi, meu Deus, eu tô demais, tô não. Jeová. Não foi inspirado, gente. Ela estava tendo uma inspiração de Deus, fazer assim, você faça algo para que isso que te prende saia, rompa. Então você vai ter uma oportunidade no final de poder dar um brado, porque Deus, ele dá da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima chance. Meu Deus, só Deus mesmo. Porque se fosse eu, não me dava tanta chance como Deus dá. Mas Deus, ele dá. Mas entenda, a fé, a Bíblia está dizendo que Ele vai colocar em nossos lábios palavras de louvor. Sabe quando a gente sabe que a gente está num nível legal? Não estou dizendo que a gente está mas a gente está num nível legal de se alimentar da Bíblia? Quando a gente acorda de manhã e vem um louvor. Você acorda de manhã e lembra de um louvor e aquilo assim está vivo. Ei, aquilo é Deus te inspirando para aquele louvor fazer parte do teu dia. Porque tem uma grande chance de ter uma encrenca do tamanho de um trem nesse dia e aquele louvor vai te inspirar, porque é um louvor baseado na palavra. A palavra escrita que está sendo cantada e você acorda é algo inspirado, gente. A Bíblia não é algo frio, algo que você lê aqui, tá todo mundo para casa, amém. Ei, a Bíblia deve ser viva. A gente deve abrir nisso no momento de oração, você está lendo aqui, aquilo queima dentro de você. É assim que força vem, gente. Continuando. Porém em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta. A agitação é do capeta. A agitação não é para filho de Deus.
A agitação, você vai acalmar seu cocão, a sua mente. Muitas vezes levantando, parando num lugar, e Senhor, ai Senhor, que agitação do capiroto na minha mente. Oh Senhor, mas o Senhor me concede paz. Oh Pai, obrigado. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado, Pai, porque essa agitação não faz parte de mim, é parte do capeta, é para mim tem paz. O Senhor me conserva em paz. É você orando para Deus. Esse é o momento de louvor, de botar um louvor animado. Não botar aquele louvor, vai gemendo, chorando, e é vitória, geme e chora. Morre logo. Compra um caixão. Pronto, porque é o caminho que vai. Agora se você bota cadeias, quebrar, bota um Eliezer, de fé, em fé eu vou. Você está quebrado. E você começa, de fé, em fé eu vou. De glória em glória eu vou. E aí, só que aquilo vai, você vai perseverando e aquilo vai te dando ânimo, aquilo vai te dando um renovo. Cantei feio demais, não é? Meu ministério não é cantar não, é da palavra. Tem muita gente que canta bem, glória a Deus. Então, a agitação é para o capeta. A agitação é para quem não é de Deus. Porque para Deus tem essa promessa que a gente leu, que eu vou ler novamente o versículo 14. Preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. Se você parece que está num caminho que só tem encrenca, que nada funciona, pega esse versículo 14 e ore todos os dias. Obrigado, Deus, porque Deus diz que Ele preparou um caminho para mim, que Ele está tirando da estrada as rochas e pedras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tirando do meu caminho as rochas e pedras. Pegue esse versículo e continua. O versículo 15, vou ler a parte B, que vai dizer assim: e habito com os oprimidos, habito com o espírito oprimido e humilde, dou ânimo aos abatidos. Você pega esse texto, obrigado Senhor, porque aqui está dizendo que o Senhor dá o ânimo ao abatido. Ainda que eu me sinta abatido, o teu ânimo está vindo no meu coração, o Senhor está me levantando. Obrigado Senhor, porque eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que tua palavra diz, eu persevero nisso. E se eu continuar abatido? Continua declarando, continua falando, continua orando, que você vai ver. Continuar abatido, você já sabe para onde vai. Agora, praticar a palavra, você sabe o que Deus vai dizer. Versículo 18. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei e consolarei os que choram. O louvor pode subir, você pode ficar de pé. Aleluia, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar.